Bem-vindos a mais um VTR Talks. Hoje nós vamos falar sobre Kailane, Gold Series, sobre alguns recursos que vocês perguntam se vai chegar em update, alguns recursos que vocês não entendem muito bem o porquê do pedal ser assim. Então hoje a gente vai falar basicamente sobre dois pontos, que é spillover e sobre o input do pedal. Bom, primeiro, para falar sobre spillover, vocês precisam entender de verdade o que é um spillover, né? Confesso até que eu não sabia quando a gente lançou o Kailane, né? Era um recurso que veio de demanda, de atualização, principalmente da galera gringa. Quando a gente começou a vender para fora, a galera, o pedal não tem spillover, e a gente foi entender o que era spillover. O que acontece com o recurso de spillover que vai estar presente no Big Sky, Strymon, acho que Boss também vai ter. Pedais com DSPs mais modernos e com mais funcionalidades. O spillover, quando você faz uma troca, vamos supor que você está num Cathedral e você vai agora para um Spring. Quando você troca os presets, o spillover vem, continua trazendo o som daquela sua cauda e entra agora o seu novo reverb na mix e depois aquela cauda vai saindo. É uma troca que geralmente pode durar aí até 3, 4 segundos, dependendo da configuração do spillover. E aí isso permite o quê? Que você não corte de uma vez o sinal ao trocar. Então você não vai trocar, simplesmente cortar o som da guitarra. Então se você está tocando uma música que a guitarra está muito evidente a modulação, quando você trocar o reverb, caso você vai trocar de reverb durante a música, você não vai ter um corte, né, dessa cauda, um corte tão bruto. O que precisa para ter um spillover? Basicamente são DSPs mais novos que possibilita se ter mais memória RAM para você armazenar mais som, mais tempo de áudio, e também você ter mais flexibilidade na hora de programar, que você consegue fazer esse tipo de funcionalidades. Quando a gente vai aqui para pedais tipo Kailane, na Gold Series, e aí um ponto que eu vou trazer aqui, que sempre muita gente vem perguntar, o que vocês usam na Gold Series, como se também, quando tem um recurso na Gold Series, como se a gente que inventou o DSP e essas limitações, né? Sendo que na gringa tem uma imensidão de pedais consagradíssimos que vocês aqui no Brasil ficam doidos para ter, que tem mesmas características do nosso pedal. Mas quando é gringo não é problemático, né? Quando é BR é problemático. Então, joinha para você que é chato. E o que acontece? Quando você pega esses processadores mais modernos, você consegue fazer esse tipo... você tem mais flexibilidade na hora de programar. Vou resumir para vocês. Quando você pega o FV1, que é o processador presente aqui no Kailane, no Narciso e no Lock, você consegue programar apenas 127 instruções, que é a capacidade máxima de processamento dele, e você vai trabalhar especificamente com sinal de áudio. Você tem pouquíssima possibilidade de lógica e de trabalhar alguns recursos ali dentro. E quando a gente troca de algoritmo, você está zerando o processador. Então quando você está por exemplo aqui, eu estou no Expand, se eu giro aqui e vou para um Divided, ele simplesmente vai cortar o processador, ele vai reiniciar, então todo o buffer de áudio vai embora, e ele vai iniciar agora um novo áudio com esse novo algoritmo. Isso é muito diferente, por exemplo, vocês que acompanham o Teardown aqui, quando a gente abriu, por exemplo, o Strymon, vai ver que aquele processador não é isso que está acontecendo. Quando você troca de algoritmo, você tem ali um grande processador com um grande firmware com vários programas ali em C, sabe? Que geralmente são processadores que você programa em C. E aí, quando você troca, você simplesmente está chamando uma nova função no código, você não está reiniciando. Então, você consegue manter aquele buffer de áudio e utilizar ele ainda enquanto ele estiver acontecendo. E é isso que acontece lá. Vamos lá, quais pedais consagrados que utilizam também o FV1? Vou dar só alguns exemplos. Pedais da GFI System, especular tempos. A galera fica doida com o pedal, e ele utiliza o FV1 e ele não tem spillover, obviamente, porque não é possível. Se você vê um pedal que tem FV1 e a galera prometendo fazer spillover, é fake, porque spillover não tem como ser feito com FV1. Você pode fazer algum outro recurso, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, para poder contornar aquele corte bruto ali na troca dos presets. Você tem então o GFI, especular tempo, os pedais do Skylar,
que é outro reverb deles, enfim, os pedais da Walrus, o Slow, cara, basicamente, sem ser essa linha do RV, não lembro qual que é o nome do pedal da Walrus. Não, você tem um ARP, mas você tem a linha da Walrus com 2 foots ali, que tem um display e tudo mais, que é a linha Pro deles, aí eles usam um processador Shark, ali é possível ser feito spillover. Pedais da JHS, Keeley, cara, Red Panda usa FV1, Earthquake Device, uma galera assim usa esse chip porque é um chip que ajudou muito as marcas a trazerem pedais digitais com uma baixa barreira, assim, relativamente baixa barreira de desenvolvimento. Inclusive a VTR, o nosso primeiro pedal desde lá do começo já foi com FV1 e é um processador muito mais fácil de você lidar, porém com essas limitações. Então, assim, tem vários pedais na gringa que utilizam esse processador e que não vão ter o spillover porque não é possível. O que a gente trouxe de recurso aqui no Kailane e no Narciso? A gente criou um fade, porque, ao meu ver, o grande problema é o corte bruto ali. Você está num reverb com a cauda gigante, quando você pisa o sinal simplesmente vai lá e corta. Esse corte bruto que é ruim para o áudio. Se você faz um fade, é uma troca, sabe? Então acho que é muito mais aceitável. Então aqui eu estou com o Kailane, vou voltar ele para o meu preset anterior. Eu estou com um Cloud aqui, ó. Vou desligar no overdrive. Vocês notaram que quando o André clicou aqui para trocar o preset, você tem um fade out, que ele vai diminuindo o som, e depois o som começa a abrir também, ele não começa já com volume lá em cima, né? Esse recurso aqui no Kailane e no Narciso, você configura esse tempo, tá? Você pode deixar só o fade out ativo, você pode deixar só o fade in ativo, você consegue configurar tempos diferentes, então tem muitos recursos aqui também para você personalizar e chegar numa troca que você fala, ok, tá legal, eu gostei dessa troca. Esse é um recurso global do pedal, então quando você configurou, ele já vai salvar automaticamente na memória e entre todos os presets ele vai fazer esse tipo de troca. Até se você fizer a troca via MIDI, o pedal vai respeitar essa funcionalidade, tá? Então, esse é o recurso de fade, isso não é um spillover, tá? Voltando, pedais com FV1 não são possíveis de serem feitos spillover, a gente tem que ser bem transparente. O spillover, né, que é o consagrado do mercado, o que é aquilo que a Strymon, a Boss faz, não é possível, então a gente traz um recurso diferente, mas para tentar suprir a mesma proposta ali. Um outro ponto agora que eu gostaria de falar é sobre input. Galera, quando a gente está falando, tá, de pedais digitais, você tem um codec e todo codec tem uma tolerância de sinal de entrada. Não é porque tudo é pedal que todos vão ter a mesma tolerância. Então um overdrive, basicamente a tolerância ali de entrada dele vai ser a fonte de 9 volts, né? Muito difícil você usar você está usando algum outro pedal ali que vai, algum outro componente com menos de 9 volts. Então, obviamente que depois que o sinal amplificou até 9 volts, ele vai começar a saturar. Então, se você botar um pedal de 9 volts e o seu pedal não está amplificando nada, é só um buffer, ele vai rodar aquilo ali em teoria. Quando você vem para codecs, o mundo do digital ele está em 3.3 volts. Tá? A maioria assim, dos processadores, de tudo no mercado, geralmente é 3.3 volts. Aqui no FV1 ele também funciona com 3.3 volts e o codec dele, que é um codec interno, tá? Não tem como você colocar um codec externo no FV1. Então o codec dele é um codec que tem a tolerância de 1.06 volts RMS, que o André vai falar aqui no meu ouvido, ó, quantos dBu isso significa? 2.73 dBu. Tá, não é dB, tá? dB é via referencial, dBu é o valor fixo, que significa que 1.06 volts RMS
ou 3 volts pico a pico, ou seja, no ciclo positivo tem que estar até 1.5 e no negativo até 1.5 volts. Tem pedais com headroom de entrada maior? Tem. Os Strymon, Boss, vários pedais compressadores mais modernos, que utilizam codecs mais modernos, têm entrada com input maior, que consegue processar mais sinal sem saturar, tá? Mas isso é uma característica, isso não é defeito, isso não é erro de fabricação, isso é apenas característica. Então aqui no Kailane, assim como todos esses pedais que eu citei que vocês gostam muito, que é o Specular Tempus, né, os pedais de reverb da Walrus, todos eles têm esse input. E o que você tem que fazer se você pegar, colocar o pedal, seja um da VTR ou um outro pedal que utiliza esse processador, e você colocar e você vê que o seu sinal está saturando. Você vai ter que diminuir o sinal antes do pedal. Então é se adequar ao pedal, sabe? É igual a história de que o fuzz tem que vir depois, ou pedal de fuzz não pode conversar direto com o wah, se tiver buffer, se não tiver buffer. Ninguém saiu brigando e falando tem que funcionar. É característica, entendeu? E você vai ter que lidar com isso. Então, eu queria mostrar rapidamente aqui que o Venator é um pedal com muito volume de saída. Eu tô com o volume máximo aqui do Venator e eu consigo ainda tocar sem estar acabando com a cauda do pedal. Ou seja, a gente está imputando muito volume aqui e ainda não está saturando. Então, é algo totalmente utilizável. Se você está com um pedal e está saturando, cara, você tem que se adequar e tem que abaixar o volume antes dos seus pedais de delay e de reverb e obedecer a cadeia de sinal que nós, fabricantes, indicamos para vocês, né? Então, ó, aqui é o meu sinal apenas com Kailane e o Narciso, né? E aqui, ó, meu Venator, até pra vocês verem, vou ligar, ó. Taquei, ganho, coisa. Vocês vão ouvir o sinal, ouçam com fone de ouvidos, né? Isso é interessante. Vocês vão poder ver como que a cauda está respondendo ao sinal do overdrive. Ver que a cauda não está distorcendo, não está acabando com a cauda, está funcionando. Então, se você está com um Kailane ou com algum outro pedal que você sabe que utiliza o processador, você está colocando muito sinal, está distorcendo, galera, diminua o volume antes. Trabalhe mais volume, o seu booster ou o sinal lá na mesa, no amplificador que você estiver mandando. Então acho que esse é o VTR. Não acabou ainda. Um outro ponto que a galera fala muito, que eu vou falar rapidamente, é sobre ter 2 reverbs. Um reverb para cá, outro para lá, um delay para cá, outro para lá. E galera, isso principalmente aqui, em outros processadores você consegue fazer isso com apenas um processador, se você tiver mais memória, mais poder de processamento. Mas aqui no FV1 você só consegue fazer isso se você tiver 2 FV1s em um pedal. 2 DSPs em um pedal e você vai conseguir fazer um reverb para lá, outro para cá. Agora, se você tem apenas um, que é a proposta da Gold Series, né? Aí sim, é só um reverb para um lado, é só o mesmo reverb que vai estar soando no LR e a mesma coisa do delay. Você não consegue misturar algoritmos, isso é algo que nunca tem como sair via atualização, somente em pedais futuros da VTR com outros DSPs que poderão trazer esses recursos. Então, esse foi o VTR Talks de hoje. Quero que você comente aqui se essas explicações, se você entendeu essas explicações, se ficou mais alguma dúvida, que a gente pode gravar outro vídeo, talvez faltou ainda algum ponto para poder ser falado. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e mandar para aquele seu amigo que está totalmente por fora desse assunto, para ele ficar ligado e ser um guitarrista mais antenado nos recursos dos pedais. Valeu e até o próximo vídeo.